Olá pessoal, como eu havia prometido a vocês, se houvesse necessidade de fazermos algum tipo de paralisação por causa do coronavírus, nossas aulas seriam transmitidas pela internet, ou pelo WhatsApp ou através do site. Então eu pretendo essa semana, a cada dia, colocar um vídeo diferente, porque não dá para dar aula de 1h30 através da TV, porque é cansativo. É cansativo para mim, é cansativo para vocês. Para mim, porque eu não tenho ninguém com quem eu esteja falando além do celular que está aqui à minha frente. E para vocês também, porque a cada 15 minutos a gente perde a concentração quando as aulas são presenciais e são em vídeo. Por isso que eu sempre brinco um pouquinho entre alguns instantes da aula, para que os 15 minutos que você passa a perder a concentração, você possa voltar a se concentrar novamente. As aulas não são tão divertidas, eu não consigo contar piada nem fazer graça por um telefone celular, então não se espante, não é a aula da minha preferência, não é a forma de me comunicar com vocês da minha preferência. Mas como nós estamos passando por um momento difícil de emergência, fui obrigado a fazer dessa forma. Apesar de não haver nenhum tipo de recomendação para que cursos ou igrejas ou coisas desse tipo assim paralisassem as atividades. Eu estive hoje, que é domingo, dia 15, na igreja do Sagrado, e estava lotado. Eu passei aqui e vi uma igreja evangélica também lotada. As pessoas, não houve recomendação nenhuma para que esse tipo de ambiente tivesse paralisação. Como o pessoal que estuda comigo pode vir de lugar distante, depende de usar transporte coletivo e não querem aumentar o risco, ou tem gente idosa em casa e estão restringindo a saída, até mesmo eu tenho alunos que vão acima de 70, 80 anos, então, assim, por uma questão de segurança, por precaução, nossas aulas estão sendo feitas dessa maneira. Pretendo, talvez, conforme for, se isso for muito demorado, suspender férias em julho ou encurtar férias de julho para compensar o tempo que a gente não está tendo em sala de aula, apesar do que, em matéria de conteúdo, creio eu que nós teremos a mesma coisa, que nós teríamos a mesma quantidade de aulas, de informação, que nós teríamos com as nossas aulas presenciais. Então, eu havia prometido ao pessoal, já havia comentado isso nessas últimas semanas, que caso houvesse necessidade desse tipo de paralisação, eu iria dar aula sobre derivação prefixal e sufixal. Ou seja, como a gente transforma uma palavra, tira uma palavra de uma categoria gramatical e passa para outra categoria gramatical através da colocação de um sufixo ou de um prefixo nessa palavra, ou até das duas coisas, ou até de mais de um prefixo ou de mais de um sufixo, normalmente mais de um sufixo, como nós veremos ao longo dessas aulas em vídeo. Hoje eu escolhi um primeiro sufixo, que é o TI, né, que vocês podem ver ali, ó, ti, di. Eu vou falar sobre a pronúncia disso daqui a pouquinho, né, que equivaleria na nossa língua ao sufixo dade. Reparem, sufixo dade. Não é qualquer palavra que termina em dade que você pode substituir pelo sufixo ti, que a gente pronuncia di, ri, depende da pronúncia, eu vou comentar isso também daqui a pouquinho. Então reparem, se você associar a substituição do nosso sufixo dad pelo di, você verá que muitas palavras em inglês se tornam fáceis e identificáveis em português. Vamos dar um exemplo, né? Todo mundo conhece a cidade, né? Cidade, que nós falamos em inglês, city, city. É um som meio D, meio T, não é nem T, aliás, meio R, meio D. City, 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 D. E simplicity, 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 meio D, né? Meio T. Olha só, simplicidade, simplicity, simplicity. Naturalidade, olha lá, naturality, naturality, naturality. Né? Capacidade, capacity, capacity, capacity. Mas na palavra idade, olha só, repare que isso aqui não é sufixo, não está derivando
a colocação de cidade não está partindo de uma palavra pré-existente e colocando dade para fazer uma nova palavra. Reparem, todas essas, velocidade, né, de veloz, simplicidade deriva de simples, naturalidade deriva de natural, capacidade deriva de capaz. Reparem, a partir de uma palavra primitiva, nós colocamos um sufixo. Ao colocar o sufixo, né, ela se transforma numa outra palavra derivada. Aqui embaixo não, ó. Apesar de terminar em dade, não obrigatoriamente toda palavra que termina em dade você vai colocar o sufixo e vai fazer essa transformação. Idade é age, né? Idade, age. Nada a ver com de, nada disso, ok? Então, esse primeiro sufixo aprendido por vocês permite que o seu vocabulário aumente assim umas 200, 300, sei lá quantas palavras pode aumentar, só pelo simples fato de você ter palavras que você já usa em português, cuja grafia, pronúncia é bastante parecida, e a colocação, a substituição do dade pelo de, né? E você vai ver que aumenta em muito o seu vocabulário. Eu vou trocar agora a tela de fundo aqui, né? Que vai trocar meu assessor para troca de tela, ok? Aí eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de uma frase que eu fiz para vocês, que eu daqui a pouquinho vou fazer um comentário sobre outro assunto também. The car's velocity is limited in the city that I live. A velocidade dos carros, velocity is limited, é limitada in the city, meio D, né? City that I, aquele link que a gente aprendeu a fazer, né? Juntos esse T com o I e fica um som meio R, né? There I live, sem falar o E, né? The car's velocity is limited, in the city that I live. A velocidade é limitada, dos carros é limitada na cidade em que eu vivo. Aí eu deixei um exercício para vocês fazerem e que eu vou dar a resposta na próxima aula, ok? Não é tão simples quanto parece. Eu não ia ser bobo de passar um exercício para você que fosse só um jardim de infância de trocar dade por ti, né? Então, reparem, eu escolhi 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras. Realidade, identidade, solidariedade, comunidade, criatividade e espontaneidade. Essas palavras todas, de fato, elas derivam de outras e a gente coloca o dade como sufixo em português e podemos substituir o dade pelo nosso ti. Então, olha lá, realidade deriva de real, identidade de identificar, solidariedade de solidariedade, eu não sei do que deriva solidariedade, de solidário, né? Comunidade de comum, de algo que é coletivo, criatividade de criativo, espontaneidade deriva de espontâneo. Algumas dessas palavras vocês vão reparar que não basta substituir o dade pelo di, né? Pelo ti, né? Pelo ty, não basta substituir o dade por esse sufixo aí. Alguma modificação tem que fazer, ou acrescentar uma letra, ou trocar outra. Mas o que eu quero com isso ao mostrar essas palavras aí? Tem lugares na internet que diz que essas palavras basta substituir e você faz qualquer uma. Não é verdade, isso não é verdade. Mas, basicamente, quando vocês repararem, na hora que você pronuncia a maioria delas, apesar de uma pequena modificação, acrescentar mais uma letra igual, de repente não altera em nada o som. Vocês vão reparar que ao fazer estas modificações, que na grafia podem dar algum tipo de diferença, mas que na fala basta substituir de fato, quase que substituir realmente o dade pelo li na fala. A grafia às vezes dá um pouquinho mais de trabalho. Agora, eu coloquei uma aí propositalmente, que eu vou comentar ela amanhã, que é uma pronúncia que vocês vão ficar malucos. Por isso, eu queria que vocês pegassem essas palavras hoje, colocassem no YouTube, né? No YouTube não, no Google Tradutor, e lá no Google Tradutor vocês vão observar
que tem um botãozinho que é igual um alto-falante, você clica nele para você ouvir a pronúncia dessas palavras. Além de ver a grafia, vocês vão poder ouvir a pronúncia dessas palavras. E vocês vão ver que tem algumas que mudam muito, pelo menos uma dessas que eu escolhi aí, muda muito a pronúncia em relação a como nós pronunciamos em português. Agora, então não deixem de fazer o exercício, porque amanhã eu vou fazer os comentários sobre ele. Agora eu vou fazer mais um comentário, eu vou trocar aqui a tela, o meu assessor vai mudar a tela, e vocês vão poder observar que aparece aqui, ó, The Cars, reparem, Cars com S, um apóstrofo depois, e The Car, apóstrofo S. Bom, se eu pronunciar a primeira frase e se eu pronunciar a segunda frase, você não sabe a diferença do que eu disse, se está The Cars com apóstrofo após o S ou se está The Cars com apóstrofo antes do S. Então vou ler para vocês, ó, a primeira. The car's velocity is limited in the city that I live. Ou seja, a velocidade dos carros, reparem, aqui está no plural, ó, cars, é limitada na cidade em que eu vivo. E aqui embaixo, olha, a mesma pronúncia, the car's velocity is limited in the city that I live. Ou seja, the cars, a mesma pronúncia. Eu não sei se é carros ou carro, quando eu ouço cars e cars, um com apóstrofo após e outro apóstrofo depois, quando eu estou falando ou quando eu estou ouvindo alguém falar. Reparem, quando eu estou falando eu até sei o que eu quis falar, mas quando eu estou ouvindo alguém falar eu não sei qual foi a intenção dele. Na hora que a gente vai fazer o chamado caso genitivo, só para que eu possa comentar um pouquinho disso mais uma vez com vocês, nós em português temos várias maneiras de dizer que algo pertence a alguém. Nós falamos assim, o carro do Márcio, o carro pertence ao Márcio, ou a velocidade do carro. A gente tem várias maneiras de expressar que algo pertence a alguém na língua portuguesa, e nós temos uma a mais em inglês, que é essa coisa chamada de caso genitivo, que não tem nada a ver com latim, caso genitivo de latim, de outras línguas latinas, de francês, não tem nada a ver com verbo. Na verdade, essa história de caso genitivo é uma forma que eles têm de indicar que as coisas pertencem a alguém, sem usar of, preposição of, nada disso. Então, você já deve ter visto aí, né, os McDonald's da vida, né? McDonald é a pronúncia de brasileiro, a pronúncia McDonald, e você vê que tem um apóstrofo S. Quando a gente bota aquele apóstrofo S, significa que algo pertence a alguém chamado McDonald. Então eu falo assim, ó, McDonald's Restaurant, restaurante do McDonald's. Aí o que ocorre? Ao colocar o apóstrofo S, tudo que vem após aquele possuidor pertence a ele. E aqui apareceu um caso interessante. Se uma palavra que é possuidora de algo, ou seja, a velocidade dos carros, né? Os carros têm velocidade. Se uma palavra estiver no plural, a gente só coloca o apóstrofo após o S. Não coloca apóstrofo S, como nós vimos no caso do McDonald's. Agora, quando a palavra está no singular, aí sim a gente bota apóstrofo e S. Então, aqui ó, é uma palavra que está no plural, por terminar em S, seria redundante colocar um apóstrofo S, porque a pronúncia não alteraria em nada. Aqui faz diferença, ó, porque se eu falasse the car velocity, é melhor falar the cars com apóstrofo S, a gente percebe que é pronunciado S, e aí aqui é necessário botar o apóstrofo S. Como eu disse que nas palavras no singular nós colocamos apóstrofo S, você pode achar que toda palavra no singular terá que botar apóstrofo S. Isso também não é verdade. Às vezes existem palavras no singular que já tem S. Por exemplo, Elvis. Elvis, todo mundo conhece, né? É o cantor lá americano, tem S no nome dele, faz parte do nome dele. Os nomes gregos em geral, Aristóteles, Platão em grego é Platos, então a gente fala Platão, mas na verdade se fosse falar em grego seria pronunciado de outra maneira. Mas os nomes gregos em geral tem S no final, aí o que ocorre? Nessa hora que o nome próprio tem S no final, já faz parte dele,
também se aplica essa regra. Ou seja, essa regra de apenas apóstrofo é aplicável às palavras que estão fazendo plural com S e às palavras que no singular já tem S incorporado a elas. Então, no caso da mansão do Elvis ou do carro do Elvis, vai ficar assim: The Elvis, apóstrofo, car, the Elvis, apóstrofo, mansion. Então, reparem que nós já falamos sobre isso, para o pessoal que ainda não viu, já comecem a atentar para isso, porque a gente encontra caso genitivo até no Brasil. Em cada placa que você passa por aí, você vê alguém botando um apóstrofo S, e eu acho que já faz parte da nossa vida, não faz parte da nossa língua oficialmente, a presença do apóstrofo S, indicando que algo pertence a alguém. Aqui em Petrópolis havia um Books Bar, um colega essa semana passada me perguntou sobre isso, esse Books Bar, o que significaria. Eu falei, deve ser o bar que pertence a alguém que se chama Book. O Book é que tem um bar, eu não consigo, e como não tem nada na frente aí dessa palavra Book, eu acredito até que seja um nome de alguém, que devia ser o Joaquim Book, não sei, que era o dono do bar, se fosse o caso, porque se não for isso, também estaria errado na forma como foi criado esse nome, adaptando aí algumas coisas do inglês, porque parece que é bonito, sofisticado falar igual um americano. Então, pessoal, por hoje nós vamos ficar por aqui. Nossas aulas terão normalmente a duração dessa, todos os dias, durante os 5 dias da semana, de segunda a sexta, vou colocar essas aulas para vocês, para que vocês possam, ao longo da semana, não perder o contato com o curso e não perder conteúdo em virtude dessas paralisações que podem eventualmente acontecer. Então, vejo vocês amanhã, não esqueçam de fazer o exercício, né? E nos encontramos amanhã na nossa próxima aula. Um abraço.